A saída de Eduardo Leite do governo do Rio Grande do Sul vira tema de discussão em lançamento do documentário sobre Fernando Henrique Cardoso. Acompanhe com Vitor Moraes. O coordenador da pré-campanha de João Dória à presidência da República e secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, Rodrigo Maia, avalia que a permanência de Eduardo Leite no PSDB não vai atrapalhar o planejamento da disputa pelo Palácio do Planalto. Não vou entrar na polêmica sobre a questão das prévias. Acho que o Dória foi vencedor, tem o legítimo direito de ser o candidato a presidente, mas o Eduardo ficar no PSDB, eu acho que é a decisão certa, é um grande quadro, é jovem, certamente vai cumprir o papel nessa eleição e os outros, muito importante para a política nacional. Maia compareceu nesta segunda-feira na pré-estreia do documentário Presidente Improvável, sobre a trajetória de Fernando Henrique Cardoso. Segundo ele, é preciso retomar os ideais definidos por FHC. Nós estamos tendo pouca reflexão de ideias, uma polarização onde as ideias têm ficado no segundo plano. Acho que o filme do Fernando Henrique vai nos trazer certamente a história do homem que baseou a sua vida acadêmica, intelectual e política na discussão das ideias, no debate de ideias, na construção de um programa de governo que ele executou com talento no primeiro e no segundo governo dele. Nós estamos precisando voltar nesse momento, de voltar a discutir de fato o futuro do Brasil, as ideias, as reformas, aquilo que de fato pode transformar a vida dos brasileiros. O vice-governador Rodrigo Garcia também compareceu ao evento de lançamento, mas evitou falar sobre candidatura ao governo de São Paulo. Na mesma linha de Maia, Garcia elogiou a permanência de Eduardo Leite no quadro do PSDB, mesmo após ele ter renunciado ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. A partir do segundo semestre, vamos falar sobre eleição, né? Eu fui escolhido pelo meu partido para ser pré-candidato a governador e a partir de julho como candidato a governador. Fiquei feliz com a presença e a permanência do Eduardo Leite dentro do partido e, sem dúvida nenhuma, ele, como bom tucano, vai ajudar a gente a viabilizar a pré-candidatura do João Dória, que foi escolhido nas prévias no ano passado. O documentário sobre a história e o pensamento de Fernando Henrique Cardoso tem como eixo principal os diálogos que a FHC teve entre 2020 e 2021, em plena pandemia, com líderes mundiais e também personalidades nacionais e internacionais. Entre esses diálogos está a conversa com o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e com sociólogos importantes como o francês Alain Touraine e o espanhol Manuel Castells. O diretor do longa O Presidente Improvável, Belisário Franca, diz que a história pessoal de Fernando Henrique Cardoso nos ajuda a compreender a história recente do Brasil. É uma história que atravessa quase 70 anos de vida pública, mas eu diria que, para além disso, a gente acaba se envolvendo na história do Brasil. O presidente Fernando Henrique é um homem que esteve presente em vários momentos marcantes da recente história brasileira. Então, acho que a gente tem, ao mesmo tempo, um acompanhamento do pensador, do intelectual, do político e da história que nós vivemos nos anos recentes. Estamos falando aí dos últimos 50, 60, 70 anos. O documentário O Presidente Improvável chega aos cinemas no dia 31 de março. Ricardo Salles, sobre o Eduardo Leite, movimentação normal ou um pouco estranha, expectativa para algum tipo de articulação nessa saída dele do governo e permanência no PSDB? Adriana, o fato dele não ter se desfiliado do PSDB indica que, primeiro, não vai para partido nenhum. E se não vai para partido nenhum, concorrerá pelo PSDB. Se ele não fosse concorrer, não teria pedido demissão do cargo, né? A exoneração do cargo de governador. Então, dois sinais importantes. Fica no PSDB e vai concorrer a algum cargo que não seja o próprio cargo de governador, senão não precisaria ter desincompatibilizado. Sobram, portanto, dois cargos prováveis. Ou ele vai para o Senado no Rio Grande do Sul, que não parece ser o caso, ou ele vai, junto com essa ala do PSDB, que não quer mais João Dória como pré-candidato à presidência da República, Eduardo Leite deve trabalhar nesse sentido. Me parece essa, sim, a alternativa mais provável dos planos de Eduardo Leite. Não me parece, por outro lado, que substituir João Dória por Eduardo Leite fará com que a terceira via ou o grupo do PSDB, coligado ou não com qualquer outro partido, tenha melhor sorte nessas eleições. As eleições já estão colocadas, a disputa é entre o bem e o mal, como disse o presidente Bolsonaro, de um lado Bolsonaro, de outro Lula e toda a gangue que assaltou o país durante tantos anos.
Diogo Schelp, a gente falou sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que se posicionou inclusive nas redes sociais de que as prévias devem ser referendadas, devem ser mantidas, o resultado deve ser mantido, melhor dizendo. Eu pergunto, até que ponto esse posicionamento dele reforça o PSDB para que não haja qualquer tipo de, entre aspas, golpe dentro da legenda? Tiago, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, ele é uma voz, obviamente, muito importante no PSDB, né? O Fernando Henrique Cardoso foi o presidente tucano, importantíssimo para o Brasil. Ele teve a sua história, antes mesmo de ser presidente, como pai do Plano Real, acabou com aquele período desastroso, né, das inflações galopantes que o Brasil vivia. Teve um governo calcado também, em grande parte, em políticas liberais, econômicas liberais. Foi um governo muito importante que entregou condições, inclusive, para que Lula, em seu primeiro mandato, tivesse um desempenho bom, ajudado também pelas commodities internacionais. Mas, ao contrário do PT, o PSDB é um partido mais diverso, não tão controlado por uma única voz, por um único líder. Isso eu considero algo saudável, algo muito mais democrático. No PT, o que o Lula diz é ordem e todos têm que obedecer, ainda que haja várias correntes internas no partido. No PSDB é bem diferente, então a gente vê confusões, a gente vê disputas internas, mas ainda considero isso bem mais saudável do que a gente vê no PT. Cris Grêmio? Concordo perfeitamente com essa análise do Diogo, é também como eu penso. O PSDB é um partido que se revela cada vez mais de esquerda, mas ele realmente tem uma linha muito mais democrática do que os partidos da esquerda tradicional, que tem ali uma veneração por um único nome do partido. No caso específico do PT, Lula é o coronel que manda em todo mundo e, se não obedecer, some dentro do mapa político do partido. O PSDB sempre teve essas divergências internas, mas isso vem se acirrando demais nos últimos anos e coincide com a entrada de João Dória no partido e se oferecendo como nome para as eleições. Eu falei isso mais cedo, houve a traição de João Dória ao antigo grande nome do partido em São Paulo, que era Geraldo Alckmin, e isso culminou com a saída de Geraldo Alckmin do PSDB, foi uma perda enorme para o partido. Geraldo Alckmin é muito considerado pelo eleitor paulista, sempre foi considerado um bom gestor, ainda que tenha se envolvido também em atividades suspeitas, tenha sido inclusive alvo de denúncias de investigação, mas João Dória deu as costas para o seu padrinho político para ter uma carreira solo também dentro do partido, que foi depois o que ele fez com o presidente Bolsonaro. Deu as costas para o presidente Bolsonaro, a quem ele tinha seguido em detrimento à candidatura de Alckmin em 2018, e agora fez o que fez para ser o candidato do partido. Houve muita polêmica nessas prévias do PSDB, e eu acho que é por isso que o PSDB está tão dividido. Existe uma ala que não se conformou com o resultado das prévias. Então, voltando a Fernando Henrique Cardoso, que era o alvo da notícia em função do lançamento do filme, ele se posicionou, sim, defendendo a decisão das prévias, o que quer dizer que ele está apoiando Eduardo Leite, o que não quer dizer que a divisão não continue dentro do partido. A gente vai ter que ver os próximos meses as movimentações aí, mas eu acho que Eduardo Leite, assim como o Diogo mencionou, não sairia, não abandonaria seu cargo de governador, para o qual foi eleito e ainda tem meses pela frente de mandato, para ficar no limbo. Eu acredito que ele queira se candidatar ou ao Senado pelo Rio Grande do Sul ou ainda tentar cavar essa vaga de candidato do PSDB à presidência da República na convenção do partido. Vamos ver como é que se move o partido aí internamente nos próximos meses.